Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, estamos começando o programa ABC do Espiritismo. Hoje, com um tema palpitante. Nós vamos falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo que eu tenho a certeza que vai atrair a todos nós a fazermos uma grande reflexão, já que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Qual é o tema que nós temos hoje reservado para o nosso telespectador, André? Dando continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós veremos o que se deve entender por pobres de espírito. É interessante, André, nós vamos perceber que há uma interpretação muito equivocada com referência ao assunto. Nós vamos ver que Jesus quer dizer algo específico para as nossas reflexões. O André vai ler e depois juntos vamos ter a oportunidade de comentar essa belíssima página que os Espíritos Superiores trazem para todos nós. Do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Item 1º, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Narrado por Mateus, capítulo 5º, versículo 3º. Item 2º, a incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras, que não compreende. Por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. É interessante nós analisarmos, porque quando vamos estudar o capítulo das bem-aventuranças, todos nós sabemos que é um capítulo especial. É um capítulo que faz com que muitas pessoas possam debruçar em torno do assunto para discutir, para pensar, para filosofar aquilo que Jesus trouxe como algo sublimado. Eu vou pegar duas frases que julgo ser importante de pessoas importantes que declinaram sobre este tema. O primeiro foi Mahatma Gandhi, que ele dizia que se o povo ocidental perdesse todos os livros, queimasse todas as obras literárias, mas ficasse apenas um pedaço de papel, e nesse pedaço de papel estivesse escrito o capítulo das bem-aventuranças, os cristãos nada havia perdido. É um resumo, segundo Mahatma Gandhi, que não foi cristão, mas tinha um respeito enorme pelo cristianismo, mas entendia que Jesus trouxe uma contribuição magnífica para a Terra. Há uma frase de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que diz que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. É o hino de louvor que nos faz encantar as nossas almas. E a partir daí, André, nós vemos esse começo que você leu para as nossas reflexões. Realmente é um texto apaixonante, uma temática atual que nos convida a refletirmos, a analisarmos a respeito do que Jesus quis nos ensinar, nos dizer há mais de 2000 anos. Por pobres de espíritos, ao longo dos séculos e milênios, imaginávamos que eram os tolos, que eram os companheiros que tinham uma limitação no pensar, e hoje nós sabemos que por pobres de espírito, Jesus compreendia os humildes, os tarefeiros de todas as horas, e naturalmente nós somos convidados a ser um pobre de espírito, mostrando que a mensagem de Jesus já está penetrando em nosso conhecimento, em nosso espírito, em nosso dia a dia. Agora, é uma caminhada que leva-se muito tempo. Nós notamos os baluartes que passaram pela Terra, todos eles mostravam respeito para com a lei divina,
estudamos a vida do Chico e de tantos outros missionários do amor e da paz, e nós vemos que eles iniciaram uma trajetória há muito tempo, e hoje nós somos convidados a iniciar a nossa própria trajetória. É interessante porque nós temos a ideia de pobre, algo que seja alguma coisa horrível, alguma coisa que denigre. Jesus vem a realçar a beleza da pobreza, não no sentido vulgar do termo, como a grande maioria das pessoas usam, mas uma pobreza pela qual nós podemos mostrar um lado bonito. Porque muitas vezes entramos numa casa de uma pessoa extremamente pobre e vemos uma casa extremamente limpa, bem cuidada, apesar da pessoa não ter aqueles móveis novos, mas tudo no seu devido lugar, com o seu devido respeito. Então nós começamos a perceber que a pobreza que Jesus vem trazer e relatar é a questão da alma. É fazendo uma comparação da pobreza com a simplicidade e não da pobreza com a imundícia. É diferente, porque a pobreza mostrada do lado da simplicidade, para que nós possamos quebrar aquelas raízes do ser avarento, do ser egóico, do ser que pensa somente em si, André Luiz. E para darmos continuidade nesta temática iniciado pelo nosso querido Sérgio, olha o que o Evangelho complementa nos esclarecendo. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencionados de que são suficientes para bem governá-lo. Então, André, é o resumo de algo importante para as nossas reflexões. É algo que nós começamos a ser questionado no nosso íntimo sobre a nossa postura. O que é a riqueza, o que é a pobreza? A riqueza não é sinônimo de algo bonito. Às vezes nós vemos na riqueza algo muito triste. Nós vemos na riqueza a questão dos desregramentos, das vicissitudes. É esse parâmetro que Jesus vem trazer para todos nós, que o Espiritismo vem nos relembrar. Como o próprio Jesus diz, eu não vim modificar as leis, eu vim para dar cumprimento às leis. As leis de Deus são leis imutáveis. Logicamente, quando nós falamos das leis que Jesus trouxe, Jesus se baseava num conjunto de leis criado por Deus, que são leis soberanamente justas. Nós sempre temos o hábito de dizer que o homem se engana, o homem corrompe, o dinheiro muitas vezes corrompe as pessoas. Mas também nós percebemos no Evangelho de Jesus que as leis divinas criadas por Deus são imutáveis, são importantes, são determinantes para a nossa vida. Porque, como dizia Paulo, para cada plantio há uma colheita, André. Olha que interessante. Sim, esta temática ela é fascinante porque nós temos o hábito de, por não conhecermos o que é sublime, nós compararmos com o que nós temos aqui, ao ponto, por exemplo, de dizermos que o homem é a semelhança de Deus. Só por aí nós já vemos o grande equívoco. Deus não é a nossa semelhança nem fisicamente, quanto mais moralmente. Então nós vemos que por nós não termos base, nós vamos pegando as nossas leis, os nossos tribunais, o nosso judiciário como parâmetro. Só que nós esquecemos que aqui existem os corrompidos e aqueles que promovem a corrupção, que promovem a promoção de você deixar o caminho correto. A lei divina ela é sábia, justa, benevolente, benemerente, é como Jesus disse, é sim, sim, não, não. Não tem meio termo, ou é ou não é, ou você fez o bem ou não fez, ou você praticou a caridade ou não praticou, ou você perdoou ou não perdoou. Então a lei divina é muito simples, talvez por ser simples demais,
exata demais, nós complicamos tanto, porque nós vemos o nosso artigo penal com tantas vírgulas, com tantos pontos, com tantas manobras, que a gente fica até perdido quando estuda as leis brasileiras. A lei divina não. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, por exemplo, é um espelho divino do que a lei divina. Cometeu o equívoco, naturalmente aquele equívoco gera uma reação. Fez um ponto positivo, acertou, naturalmente gera os seus pontos positivos e os seus frutos naturais. É interessante, né? Quando nós vamos para o nosso Código Penal, ou vamos para qualquer livro da nossa área do direito, nós realmente vemos livros realmente maçudos, livros grandes. Dizem que o Brasil é o país que tem o maior número de leis, e realmente leis boas. O que atrapalha não é as leis, o que atrapalha é as manobras, como você muito bem colocou, que nós vamos enxertando nas leis, principalmente aqueles que a fazem, dando brechas para que possa haver, nesse caso ou naquele caso, alguma escapatória. As leis divinas não, são perfeitas. São tão perfeitas que Jesus faz comparação com um plantio. Que Jesus diz, olha, o que você planta, você colhe. Acabou. Jesus não põe vírgula, ponto, 2 pontos, mas, nem menos, porque nada. Você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Você plantou melancia, você vai colher melancia. Plantou vento, você vai colher vendaval. É natural que todos nós vamos colher aquilo que está dentro da nossa condição espiritual, daquilo que nós fizermos. Temos a inteligência exatamente para saber discernir o que é certo do que é errado. Portanto, André, amigo, querido telespectador, nós temos que saber discernir e saber que Deus irá nos responsabilizar pelos nossos atos. Se for atos bons, logicamente teremos a complacência do alto diante dos reconhecimentos do Pai. Se nós fizermos algo em torno do equívoco, logicamente seremos responsáveis por tal, e assim sendo, teremos que responder, pagando centil por centil de todas as nossas dívidas. Jesus já havia dito isso. Essas leis que Jesus traz é um conjunto de leis que basicamente poderia voltar a quase 4.000 anos atrás, e se nós lermos os 10 mandamentos, talvez seria a carta magna do nosso país ou de qualquer país onde nós temos que respeitar a lei de Deus, e respeitando Deus, e respeitar a lei de Deus, respeitando o nosso próximo. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco, mas eu gostaria de convidar a todos os domingos, às 18 horas, através da minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/, André Luiz Vilar 1 de número. Você poderá assistir a nossa transmissão ao vivo através da nossa linha do tempo. E não se esqueça, mande também a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar e mande a sua mensagem. Não sai daí não, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior, na qual aproveito para dar um abraço carinhoso ao nosso querido André Marusso. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo.
voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, não disse? É rapidinho o nosso intervalo, dando continuidade que os pobres de espírito, na visão de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o programa, a temática do dia de hoje. Tenho certeza que você está gostando. Se você tem alguma dúvida, se você quer participar, interagir com o nosso programa, você pode mandar a sua mensagem para os e-mails do nosso querido Sérgio, vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br, ou nos acompanhar, nos seguir também através do Facebook. Mande a sua solicitação de amizade para Sérgio Vilar, como você está vendo aí na sua telinha, e curta a minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. E dessa maneira você vai estar interagindo conosco, conversando, dê a sua opinião. Isso para nós é muito importante. André, nós estamos dando continuidade. Gostaria que você lesse mais um pedacinho do Evangelho para nós podermos continuar esse bate-papo gostoso em torno da mensagem de Jesus. Continua Allan Kardec nos orientando. Se não admitem o mundo invisível a um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível, atribuindo-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Eu não tenho dúvida que o capítulo das bem-aventuranças consegue ser melhor explicado na visão espírita. Não porque nós somos espírita, mas por uma questão bem simplista, porque nós conseguimos interagir os dois mundos. Sabemos que o espírito sobrevive à morte, sabemos que ele continua na condição de indivíduo, sabemos que ele tem órgãos e mantém os seus órgãos como ele tinha aqui na terra, aqui na crosta, mantém-se com o seu corpo perispiritual semelhante ao seu corpo físico. Desta maneira, nós conseguimos compreender que é mais fácil entender Deus. O grande problema de nós não entendermos Deus é que a grande maioria de nós, como a mensagem própria está a dizer, é a questão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa condição de não entender a lei natural e, o mais grave, não procurar compreender essas leis naturais. O grande problema da humanidade, o nosso grande problema, é que as interpretações nós fazemos de acordo com a nossa vontade. Nós fazemos de acordo com o nosso interesse. Nós fazemos de acordo com a nossa condição. E quando eu começo a entender que nós vivemos num mundo de provas e expiações, num mundo pela qual, onde eu planto, eu vou colher, logicamente isso fica mais fácil para mim fazer uma leitura, uma interpretação das leis naturais que nos cercam. Hoje eu já não posso mais fazer uma análise da minha vida fazendo apenas por essa existência, porque eu não vou compreender. Ah, mas é verdade que muitos podem dizer, mas nem da outra, porque eu não tenho lembrança. É verdade. Mas hoje, na condição espiritual, as lembranças talvez seriam muito mais prejudiciais, porque nós iríamos, com certeza, termos mais problemas, mais dificuldades. Não iríamos suportar aquilo que nós fizemos ontem. O importante é nós sabermos que hoje nós estamos colhendo algo que nós plantamos. E se a colheita para você, para mim, para nós que estamos aqui na Terra não é fácil, logicamente nós somos capazes de compreender que o nosso passado foi feito algo muito complexo, muito complicado. Então nós começamos a entender uma linha de raciocínio melhor para nos postar melhor diante da vida, André. Por isso, querido Sérgio, queridos telespectadores, o Espiritismo nos dá uma visão confortadora do presente. Antes, sofríamos, passávamos pelas dificuldades kármicas, tínhamos os familiares que julgávamos ser as pedras em nosso sapato,
E hoje nós sabemos que tudo que passamos tem um porquê. O destino e o acaso são duas palavras que no vocabulário espírita nós não utilizamos. Nós estamos escrevendo no hoje o nosso amanhã. O nosso amanhã será naturalmente consequência do hoje, como hoje está sendo uma consequência natural do que ontem nós fizemos. No primeiro bloco, nosso querido Sérgio foi muito feliz quando afirmou: se nós plantamos abacaxi, não tem como eu colher maçã, banana, melancia. Por quê? Porque eu plantei um pé, que naquele pé só nasce abacaxi. Então que nós possamos ver na vida é interessante. Nosso querido Chico usava um termo, até usou quando o nosso querido Sérgio, uma das vezes que foi visitá-lo, comparando a vida, as dificuldades como uma rosa. Toda rosa tem o seu botão, tem o seu esplendor, tem o seu cheiro, tem a sua beleza, mas o seu corpo é composto por espinhos. Mas em momento algum a beleza do botão é perdida, é superada pelos espinhos que aparecem no corpo da rosa. Então a vida é mais ou menos um botão de rosa. As dificuldades são necessárias. O que seria de nós sem as lutas? O que seria de nós sem as dificuldades? Agora, nós precisamos também aprender com as dificuldades, porque não é pelo fato de eu ter dificuldade que eu aprendo com ela. Às vezes eu me revolto, às vezes eu fico numa situação mental pior por conta de todo aquele quadro. Então a resignação, a aceitação são temáticas fundamentais quando falamos de pobres de espírito. A rosa, André, talvez simbolize bem as nossas escolhas. Para tudo na vida nós temos dois caminhos. A rosa é a expressão desses dois caminhos. Os sábios, que já conseguem entender Deus na sua beleza, enxergam no botão, na pétala, no perfume, a beleza da lei de Deus. E concentra os seus esforços naquilo que é bom. Os tolos vão direto com o olhar para o seu corpo, cheio de espinhos, e ainda por não conseguir ter uma vida voltada para enxergar as coisas boas que a terra oferece, ele fica imaginando a dor que os espinhos poderá trazer se ele espetar as suas mãos. É interessante porque para tudo existe o lado positivo e o lado negativo. Nós precisamos começar a manter uma visão holística, uma visão mais ampla, uma visão maior sobre a vida. Procurarmos enxergar o lado bom de tudo, porque tudo tem um lado bom. Mesmo nas dores, nas desgraças, nos problemas, se nós olharmos com atenção, nós vamos perceber que ali vai nos trazer um aprendizado, uma experiência, para burilar o nosso eu, para trabalhar com uma reforma íntima, para trabalhar com o nosso personalismo, para trabalhar com a nossa condição de evolução. Então tudo na Terra precisamos olhar com os olhos bons. Por isso que é momento de refletirmos. Chegamos em pleno século XXI, no apogeu, no desenvolvimento gradativo de várias áreas que envolvem o intelecto, e hoje nós somos convidados a repensar numa temática fundamental: o comportamento que nós devemos desempenhar em família, no trabalho, na religião e na sociedade do modo geral. As oportunidades reencarnatórias estão se esgotando. Aqui o esforço é fundamental. Sabemos que não mudaremos do dia para a noite, não deixaremos quem somos para ser uma nova pessoa totalmente mudada, 100% reformada, do dia para a noite, porque ouvimos o programa ABC do Espiritismo, nos encantamos e está tudo certo. Mas que nós possamos gerar momentos de análise, ponderação, refletindo, porque estas reflexões nos mostrarão quem nós somos de verdade. Por isso que Sócrates trabalhou
a vida toda sobre a temática do conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecer a nós mesmos, a nossa potencialidade, às vezes nós imaginamos que só temos coisas erradas. Não, nós temos muitas coisas certas. E estas coisas certas precisam ser potencializadas com amor, ordem e disciplina. No meio jurídico, há uma palavra que eu acho que se encaixa perfeitamente com as nossas colocações. Chama-se processo. Um processo é um ato que tem um começo, um meio e um fim. Sempre terá um começo, sempre terá um meio e sempre terá um fim. Isso é um processo. Eu digo que a nossa vida também poderíamos entender como um processo. O começo é quando nos deu a inteligência, permitiu que nós fôssemos seres humanos, pela qual temos uma diferença enorme entre nós e os outros reinos criados por Deus. Porque nós temos o pensamento contínuo. Nós somos capazes de discernir o que é certo do que é errado. E somente nós somos capazes de alcançar a evolução pelo nosso esforço e pela nossa dedicação. Quem se esforça mais, chega mais rápido no objetivo traçado, que é da evolução humana. O meio é exatamente as múltiplas existências que nós temos, que nós chamamos de reencarnação. Então são muitas oportunidades que Deus vai nos dando, até que nós possamos aprimorar as nossas duas condições, a condição da inteligência e a condição da moralidade. E logicamente, nesse processo, ele tem um fim em uma esfera. Por exemplo, vai chegar um momento que nós teremos um fim nesse processo no planeta Terra. Seremos levados para outros lugares para dar continuidade. O processo reabre e ele vai ter um meio até que depois possa ter um fim naquele lugar. Vamos para um outro lugar e assim sucessivamente. Através dos processos que Deus vai permitindo, nas múltiplas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus, para que possamos alcançar a evolução. Olha que magnífico, André, a visão que o Espiritismo traz para todos nós. Realmente, é uma visão apaixonante, é uma visão bela, é uma visão que nos encoraja a continuarmos dia após dia, dando o nosso melhor, realizando e fazendo o melhor que nos cabe. André, eu queria aproveitar, o nosso tempo está acabando, e convidar você, o nosso telespectador, para participar todo domingo, às 18 horas na minha casa, do Evangelho no Lar. Não, você não precisa vir para Itapira. Você pode participar pela fanpage do André Luiz, que ele vai passar para você. Todo domingo, às 18 horas, você vai receber um comunicado que nós estamos ao vivo e eu abro a minha casa para junto de minha família, para fazermos o Evangelho. Qual é a página, André? É só curtir a página que alimentamos. Procure por André Luiz Querini Vilar, curta a página e quando der domingo às 18 horas, você irá ver que está na primeira publicação da minha linha do tempo. Então você poderá acompanhar, ouvir, curtir, comentar e também não se esqueça de mandar a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio. Procure por Sérgio Vilar. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Uma boa semana para todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.